Zacarias capítulo 3, versículo 13 e 4, é a quarta visão que Zacarias está tendo sobre o sumo sacerdote Josué. Aqui ele fala das vestes sujas como símbolo da culpa e do pecado. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 2 Tessalonicenses capítulo 1, aqui andarão na presença do Senhor. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outro, como é justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Lucas capítulo 21, andarão na presença do Senhor também. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a gente fecha o versículo 4 de Apocalipse, que é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Agora, já partindo para o final, os dois últimos versículos, Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Eu vou trazer outras repetições desses dois versículos aqui, mais para frente, mas eu queria dar ênfase inicialmente aqui, ao início dele, tá? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Lá em Apocalipse 19, também outro spoiler. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Agora, o segundo tópico que eu quero dar ênfase em Apocalipse 3:5, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Vamos começar lá com Êxodo capítulo 32, versículos 31 e 30, do 31 a 33. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 15, capítulo 21, 27. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Versículo 27 agora do capítulo 21.
Nela, na Nova Jerusalém, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora a ênfase nesse versículo 5. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aqui a gente fecha então, versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos ao primeiro autor. Sardes significa o que resta, é a atual Sarte, lá na Turquia, situada no alto de uma colina com muros e fortificada, demonstrava ser imbatível, indestrutível e inabalável. Por isso, seus soldados e habitantes tinham a certeza de que jamais cairiam na mão de seus inimigos. Para os cristãos que estavam em Sardes e viviam de aparência, sempre tentando construir uma reputação de igreja viva, com alguns irmãos no CTI espiritual, para esta, após seu arrependimento, teriam o nome escrito no livro da vida e seriam confessados diante de Deus. A cidade orgulhava-se pelas indústrias de lã e de tinturaria. O centro de culto a Cibele, deusa da religião de mistério, cuja imoralidade e degeneração eram notáveis. A igreja de Sardes olhava-se no espelho e dava nota máxima para si mesma, dizendo ser uma igreja viva, enquanto aos olhos de Cristo já estava morta. Sardes, então, para o outro autor, era uma cidade a aproximadamente 60 quilômetros ao oriente de Esmirna, antiga capital da Lídia. 4 coisas sobre Sardes: as obras, ter nome ou reputação de que está vivo, mas estava morto, obras imperfeitas diante de Deus, e alguns membros fiéis. 5 ordenanças para Sardes agora. Lembra-te do teu ensino, guarda-o e arrepende-te. E 4 promessas para o vencedor. Comigo andará de branco, será vestido de vestes brancas, não riscarei seu nome do livro da vida e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Sardes é considerada como a igreja da Reforma, que começou em torno do ano 1500 depois de Cristo e continua mais ou menos até hoje. Então percebam aqui claramente que ele defende aquela teologia de que a igreja representa períodos no tempo. Sardes corresponde ao 5º período da história da igreja, estendendo-se do ano 1517 até 1798, que é o período da Reforma Protestante. Tinha a reputação de que estava espiritualmente viva, mas não tinha uma fé viva. Cristo exorta que Sardes olhe para trás e lembre-se das coisas que recebeu e ouviu dos primeiros reformadores. A respeito da questão de estar morto, a igreja tinha o conceito de ser próspera espiritualmente por causa do início notável que a obra tivera, mas Deus a analisa agora como espiritualmente fria e insensível. Nosso Senhor começa com palavras de censura, ou seja, morto espiritualmente. Aqui já é um outro autor que eu trago dentro desse mesmo contexto aí sobre essa igreja morta.